Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirma que Jair Bolsonaro está destruindo o Bolsa Família ao criar o Auxílio Brasil. Segundo a deputada federal, o presidente da República, aspas, tem preconceito contra os pobres, fecha aspas, e acha que dando um valor maior vai ganhar voto e apoio. Aspas novamente para ela, perdão. Aspas, dando um valor maior vai ganhar voto e apoio. Gleisi Hoffmann diz que o PT não votará contra o aumento do valor do benefício para R$ 400. Entretanto, ela ressaltou que o partido continuará defendendo outro projeto, o Mais Bolsa Família, que prevê a transferência de renda de R$ 600. Na entrevista, a deputada afirmou ainda que o Bolsa Família, aspas novamente, nunca foi um programa eleitoreiro para o PT. Questionada se a legenda precisa fazer uma autocrítica diante dos erros nos governos passados, ela declarou que um partido político não faz autocrítica, faz balanço político e corrige rumos. Olha, é risível, né? Como sempre, a declaração da Gleisi Hoffmann. O lulismo a qual ela pertence, né? Porque muitas vezes as pessoas separam o Lula e o PT. Isso tudo é a mesma coisa, né? O PT é o Lula é o PT. E essas coisas precisam estar bem juntas na cabeça das pessoas para 2022. O que ela está acusando Jair Bolsonaro de fazer é aquilo que o petismo sempre fez. É buscar ganhar o voto a partir da transferência de renda, por meio desse tipo de programa. E por que eu digo isso? Não é uma crítica à existência desses programas, defendidos por liberais, inclusive. Até criar, desenvolvidos, mas para depois ser mal utilizado pelos populistas. Mas isso é uma outra discussão histórica, cultural, que um dia a gente volta a fazer aqui nesse programa. Mas o Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT e depois passou a ser crítico do partido, tanto que foi coautor do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ele contava lá atrás que ele ouviu do José Dirceu, que é Lula, é PT, é essa turma que vai voltar ao poder se o Lula for eleito. O mensaleiro condenado no Petrolão, José Dirceu. Hélio Bicudo ouviu do Dirceu que o Bolsa Família significavam para o PT 40 milhões de votos. Sempre foi assim, portanto, desde a raiz, que o petismo tratou o Bolsa Família. E Jair Bolsonaro criticava isso quando não estava no poder. Quando quem estava no poder era Lula, quando quem estava no poder era Dilma Rousseff. E agora ele incorre nos mesmos atos. Eles simplesmente inverteram os papéis. Os lulistas estão na oposição falando aquilo que Bolsonaro falava. E Bolsonaro está no poder fazendo aquilo que os lulistas faziam. É simplesmente isso que está acontecendo nesse momento. Esse é o quadro. O Lula, eu analisei aqui na semana passada o que a Gleisi Hoffmann está repetindo, que o Lula falou. Que ele falou, não, por mim seriam R$600, sendo que eles não dizem de onde tirar o dinheiro para dar essa turbinada no programa de transferência de renda. Eles simplesmente querem que a população de baixa renda os escute e pense que eles são mais legais do que o bolsonarismo, porque, olha, eles querem dar até mais. É muito fácil, qualquer um pode falar. Então, eu daria 1.000, eu daria 5.000, eu daria 10.000, se você não precisar explicar. E como que eles vão explicar? Se tudo aquilo que poderia abrir espaço no orçamento é também utilizado, defendido, ou muitas vezes deixado passar com vista grossa dos lulistas. Fundo partidário, fundo eleitoral, tudo isso foi passando sem combates mais incisivos do PT. O Lula está aí, vivendo com salário mensal do fundo partidário, dinheiro público, dinheiro do povo, distribuído entre os partidos de uma maneira completamente absurda, porque é muito dinheiro, muitas vezes sem a devida fiscalização, sem a devida transparência, sem critérios realmente morais, em primeiro lugar, né? E técnicos. Então, o petismo topa essa parada toda. Essa verba para os políticos. Hoje, aliás, aqui são vários assuntos ao mesmo tempo, mas não posso deixar de comentar. Estava vendo na TV que estava gente repetindo aquilo que eu estou falando há meses nesse programa, quem acompanha sabe.
Eu falei que o mensalão foi internalizado no orçamento secreto aprovado durante o governo Bolsonaro. Ele foi institucionalizado. Agora, vários comentaristas na TV estão falando a mesma coisa. Então você tem um esquema de compra de apoio parlamentar que vinha de fora para dentro no governo Lula, estourou o escândalo do mensalão em 2005, Lula era o maior beneficiário político, porque era um esquema de dinheiro sujo sendo entregue a parlamentares para que eles aprovassem os projetos do governo Lula, ou seja, que interessavam ao presidente. E hoje você criou mecanismos para que haja essa distribuição de bilhões de reais entre parlamentares e eles votem conforme os interesses do governo. E isso vai além daquelas emendas que cada deputado tem direito, se eu não me engano são 15 milhões, para investir no seu reduto eleitoral. Você deu lá 30 bilhões para relator no Congresso ter controle e tal. Combati lá na raiz, tem vídeo meu no YouTube. Você tem as emendas do relator, chamadas RP9. Então são gastos bilionários que são feitos por meio de pedidos de parlamentares, e os aliados são os privilegiados, nos ministérios, para uso que nem sequer é necessariamente no reduto eleitoral. Às vezes o cara está jogando para outro reduto, como já falei nesse programa, e como acabou gerando aí desdobramento no noticiário desse caso, que está sendo já analisado, felizmente, né? Pelo menos um deles, pelo órgão competente. Agora tem notícia hoje que o Supremo Tribunal Federal despertou para o orçamento secreto. O Supremo Tribunal Federal está lá muito ocupado soltando todos aqueles acusados, aqueles que estiveram envolvidos com petrolão e outras coisas, agora está acordando, olha, tem um orçamento secreto por aí. Então nada disso foi efetivamente combatido por essa gente. Todo mundo estava junto nessa gastança, nessas vantagens todas. E aí você vê o PT falar assim, não, esse programa aí é ruim e tal, nós vamos continuar defendendo o nosso. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está simplesmente tirando o nome do Bolsa Família para botar Auxílio Brasil, justamente para se apropriar do crédito, para que o cidadão pense que, olha, esse é o programa do Bolsonaro, não é o programa do PT. E aí o PT critica o programa do Bolsonaro, que no fundo está fazendo a mesma coisa que o petismo fazia, e fala assim, não, nós vamos continuar defendendo o nosso programa, que é o Mais Bolsa Família. Não é só Bolsa Família agora, é Mais Bolsa Família. Porque nós vamos ainda turbinar, nós defendemos um valor ainda mais alto do que o desse presidente, R$600. Quem está no poder é o Bolsonaro, perdão, ele é que tem que se virar da maneira prática para encontrar um valor relativamente alto que possa gerar uma marca eleitoral para ele, que possa gerar maior popularidade, mais votos, portanto. Então o petismo coloca o sarrafo lá em cima. Faz parte de toda uma estratégia publicitária. Agora, é gente que está falseando a realidade. Gente que ajudou a inchar o Estado brasileiro e tornar mais difícil sobrar dinheiro para aquilo que deveria ser a prioridade, como atender a demanda da população de baixa renda. A gente vai ver muito isso em 2022. A propaganda lulista contra a propaganda bolsonarista e a realidade sendo uma vítima.